Meu pai pegou meu presente de aniversário e deu para minha irmã ainda na caixa, com meu nome escrito no cartão bem na minha frente. Minha mãe disse: "Você tem 30 anos. Aniversários não importam." Eu sorri e fui embora. Naquela mesma noite, cancelei a viagem para a Espanha que eu tinha reservado para o aniversário de 40 anos deles. $18.000. Quando o e-mail de confirmação do cancelamento chegou para eles, meu pai levantou a caixa para que todo mundo visse. O mesmo papel prateado que minha mãe sempre usava. O mesmo laço enrolado, o mesmo envelope branco pequeno colado em cima, com meu nome escrito à mão por ela. "Ok, aniversariante", ele disse. "Mas acho que a Emma deveria abrir esse aqui." Ele colocou a caixa no colo da minha irmã mais nova. No começo, eu até ri. Achei que fosse uma dessas brincadeiras de família. Eu estava fazendo 30 anos. A gente tinha acabado de comer lasanha na casa dos meus pais, e todo mundo estava espremido na sala de estar. Balões, bolo comprado pronto, uma vela de 30 que estava caindo para o lado. A Emma olhou de um para o outro, já sorrindo. "Sério? Eu?" Minha mãe fez um gesto com a mão. "Vai, querida. É da gente. Você vai entender o porquê." Eu vi a Emma arrancar o envelope. Ela nem leu. Só abriu a aba, e meu próprio nome piscou na minha frente por meio segundo. "Para Alex, feliz 30 anos. Estamos muito orgulhosos de você." Meu estômago afundou. A Emma rasgou o papel, abriu a caixa e deu um grito. "Meu Deus! Não acredito! Não acredito!" Ela puxou um chaveiro. O logo da Toyota brilhou sob a luz da luminária. Meu pai fez aquela carinha de surpresa falsa. "Bom, acho que hoje à noite quem vai ganhar um carro é você." Todo mundo riu. Todo mundo, menos eu. Eu fiquei olhando para o cartão, agora meio amassado no chão ao lado dos pés da Emma. Meu nome ainda estava ali, escrito em tinta azul grossa. "Espera", eu disse, e minha voz saiu estranhamente sem emoção. Eu achei que isso era minha mãe me cortou, suave como sempre. "Alex, querido, você já tem um carro. Ele anda. A Emma tem pegado o ônibus à noite. Você sabe como isso é perigoso." A Emma pulou e abraçou meu pai. "Não acredito que vocês me deram um carro. Achei que isso era do Alex." Meu pai riu. "Ia ser para ele, mas conversamos e decidimos que você precisava mais agora. Ele entende. Sempre foi o responsável." Todo mundo olhou para mim, como se eu tivesse que concordar no sinal. Abri a boca, fechei de novo. Minhas bochechas queimavam tanto que eu sentia o pulso nelas. Minha mãe revirou os olhos ao ver minha cara. "Ah, qual é?" "Você tem 30 anos, Alex. Aniversários não importam mais. Você sabe que não precisa de presentes. Você tem um bom emprego, seu próprio lugar, seu próprio carro. Isso é sobre ajudar sua irmã a se firmar." A Emma, ainda segurando as chaves, tentou um sorriso culpado. "Obrigada, mano. Você sabe que eu te amo, né?" Engoli o nó na garganta. "Claro." "É, parabéns", eu disse. Meu pai bateu forte no meu ombro. "Esse é o meu garoto." Sempre pensando na família. Uma hora depois, eu dirigi para casa no meu Honda de 12 anos, o mesmo que comprei usado na faculdade e mantive funcionando com tutoriais do YouTube e peças de ferro velho. Minhas mãos tremeram no volante o caminho inteiro. Quando cheguei ao meu apartamento, eu não chorei. Eu não desabafei. Não liguei para ninguém. Abri meu notebook, entrei no meu e-mail e puxei a confirmação da agência de viagens. Viagem de 40 anos para a Espanha. James e Carol Parker. Total, $18.047,62. Não reembolsável depois da semana que vem. Totalmente reembolsável naquela noite. Fiquei com o cursor parado sobre o botão cancelar reserva por uns 10 segundos. Depois cliquei. Quando a confirmação do cancelamento chegou na minha caixa de entrada, eu encarei o assunto: sua viagem para a Espanha foi cancelada. Reembolso total processado.
Eu sou Alex, tenho 30 anos, engenheiro de software, solteiro, sem filhos. E aquele momento não era sobre um carro ou uma viagem. Era sobre finalmente entender algo que eu vinha me recusando a enxergar a vida inteira. Aquela não foi a primeira vez que me trataram como o caixa eletrônico da família. Foi só a primeira vez que eu apertei em cancelar. Crescendo, os papéis eram quase uma piada. Eu era o fácil, o responsável, a criança adulta. A Emma era o bebê, a nossa princesa, uma alma livre. Sou só 2 anos mais velho que ela. Não parece muita coisa, mas lá em casa era como se fosse uma década. Desde que me lembro, as expectativas eram divididas ao meio. Se eu esquecesse de esvaziar a lava-louças, virava uma palestra sobre responsabilidade e em como você vai sobreviver quando sair de casa. Se a Emma esquecia, minha mãe dava risada. Ela só está cansada. Teve um dia longo na escola. Aos 12 anos, eu tinha um trabalho de fim de semana entregando jornal e juntava dinheiro para comprar meu primeiro videogame. Aos 12, a Emma ganhou um tablet novinho para ajudar nos deveres de casa. Aos 16, eu ganhei um aperto de mão e as chaves do velho Civic do meu pai, com 180 mil quilômetros rodados, além de uma lista de regras. Eu pagava minha própria gasolina, meu próprio seguro e metade da manutenção, porque se você quer independência, você paga pela independência. Aos 16, a Emma ganhou um Corolla pouco usado que eles financiaram para ela, com direito a laço no capô e sessão de fotos no Instagram na garagem. Meu pai se gabava para os vizinhos de estar fazendo a coisa certa pela filha. Quando chegou a hora da faculdade, ficou ainda mais claro. Eu queria estudar fora do estado. O dinheiro estava curto, disse meu pai. Ele me sentou à mesa da cozinha com uma planilha impressa. Olha, filho, a gente pode ajudar um pouco, mas você é inteligente. Dá para conseguir bolsas, empréstimos. A gente paga seu celular e o plano de saúde, mas a mensalidade é por sua conta. Temos que guardar dinheiro para a Emma também, você sabe. Então eu fui para uma universidade estadual, trabalhei 20 horas por semana no laboratório de informática do campus, peguei 28 mil dólares em empréstimos federais e mais 8 mil dólares em um empréstimo privado no último ano. Toda vez que eu comprava comida, fazia contas mentais de taxas de juros. 2 anos depois, quando chegou a vez da Emma, de repente a história mudou. Ela não é como você, minha mãe me disse ao telefone. Ela não é tão prática. Precisa de uma boa faculdade para realmente se dar bem. Eles tiraram dinheiro de uma pequena herança do meu avô, que eu vagamente lembrava ser para os 2 filhos algum dia, e usaram quase tudo para pagar os 2 primeiros anos da Emma numa universidade particular. Descobri por acaso, quando a Emma postou uma foto do campus com a legenda, grata por pais que realizam sonhos. Sem dívidas, baby. Fiquei olhando aquela legenda por um bom tempo. Sempre que eu tocava no assunto da diferença de tratamento, minha mãe tinha uma resposta pronta. Ajudamos você de outras formas. Você nunca pediu diretamente. Foi você que quis sair de casa tão cedo. Você é mais independente. Isso é uma coisa boa. Depois da faculdade, me mudei para 2 horas de distância, consegui meu primeiro emprego de verdade ganhando 52 mil dólares por ano e aprendi a esticar cada salário. Aluguel, empréstimos, mercado, gasolina, internet. Usei pratos de plástico por 2 anos porque me recusava a manter saldo no cartão de crédito. Enquanto isso, a Emma reprovou em algumas matérias, trocou de curso 2 vezes, bateu o Corolla numa batidinha de madrugada e voltou a morar com meus pais para se reorganizar. Adivinha quem ajudou a pagar a franquia do seguro do carro? Só dessa vez, porque minha mãe me ligou chorando, dizendo que eles simplesmente não tinham o dinheiro naquele momento. Transferi 600 dólares naquela semana. Isso virou um padrão. 200 dólares aqui para uma conta médica inesperada. 150 ali porque faltou para pagar o gás. 300 para o notebook da Emma quando o dela simplesmente morreu. Sempre apresentado como algo temporário. Sempre como família ajudando família. Quando a gente passar por essa fase difícil, devolvemos. Meu pai prometeu isso várias e várias vezes. Nunca devolveram. Quando fiz 27 anos, meu salário já tinha subido para 90 mil dólares. Eu tinha me mudado para um apartamento de um quarto com móveis de verdade e uma TV decente. Continuava pagando meus empréstimos estudantis em dia.
Continuava com o meu velho Honda, se mantendo vivo na pura teimosia. Minha mãe adorava se gabar para as amigas: o Alex está indo tão bem. É tão bem-sucedido. Criamos ele direito. Mas sempre que o assunto era dinheiro, o subtexto era feio e simples: você está bem, ela não. Você tem que ajudar. É isso que bons filhos fazem. Eu mantive contato porque eles eram meus pais. Porque cortar relações por causa de dinheiro parecia monstruoso. Porque, por baixo de toda a culpa e da injustiça, eu os amava. Eu sabia que eles tinham trabalhado duro, que nunca fomos ricos. Lembro do meu pai chegando da fábrica exausto, da minha mãe sempre se virando com trabalhos extras. Isso tornava fácil demais justificar cada novo pequeno pedido. E por causa disso, quando cheguei aos 30, eu não era só o responsável. Eu era o resolvedor de problemas, o suporte técnico da família e, mais importante, o fundo de emergência ambulante, com pernas e voz próprias. Quando eu passei a ter um emprego estável, os valores começaram a aumentar. O primeiro grande pedido foi o do telhado. Eu tinha 28 anos e estava sentado na minha baia no escritório quando minha mãe me ligou chorando. Alex, querido, o telhado está vazando. Tem água no corredor. Chamamos um cara, ele disse que vai custar 4, talvez $5.000. A gente não tem esse tipo de dinheiro. Se a gente esperar, pode desabar. Você sabe como as costas do seu pai estão. Não dá para lidar com essa confusão. A culpa me acertou em cheio no peito. A casa em que eu cresci se desfazendo. Abri minha planilha de orçamento e encarei os números. $12.000 em poupança. 4.200 no fundo de emergência. Eu vinha sonhando em finalmente trocar de carro. Quanto exatamente? Perguntei. Ela fungou. Ele disse 4.800 no total, mas talvez dê para fazer por menos se a gente pular algumas contas. Eu odeio te pedir isso. Meu pai pegou o telefone. Filho, se você puder nos emprestar, a gente monta um plano de pagamento. Pagamento de verdade. Vamos acertar dessa vez. No dia seguinte, transferi $3.800 para eles, para que pudessem pagar metade ao telhador. Por 6 meses, recebi $100 por mês de volta. Depois, os pagamentos simplesmente pararam. Toda vez que eu mencionava o assunto, surgia uma nova crise. O carro precisava de pneus novos. Minhas horas foram cortadas este mês. Sua irmã está passando por dificuldades. Tivemos que ajudar com o aluguel dela. Parei de perguntar. Parecia mesquinho cobrar meus próprios pais por um dinheiro que claramente eles não tinham. Depois veio o problema do dentista. A Emma quebrou um dente. Sem seguro. Conta repentina de $2.200. Alex, ela está com dor, disse minha mãe. Você sabe como infecções dentárias podem ser perigosas. A gente vai dar um jeito de te pagar. Coloquei no meu cartão de crédito e fui pagando aos poucos, vendo os juros beliscarem meu futuro. No grupo da família, meu pai mandou uma selfie da Emma dando joinha na cadeira do dentista. O irmão anjo da Emma salvando o dia de novo, ele escreveu. Todo mundo reagiu com corações. A Emma me mandou mensagem no privado. Alex, você é o melhor. Eu juro que vou te pagar quando conseguir um emprego de verdade. Nunca pagou. Aos 29, recebi uma grande promoção para engenheiro sênior, $120.000 por ano, mais bônus. Decidi que finalmente faria algo por eles que não fosse só tapar buracos. Minha mãe sempre falou da Espanha. Os pais dela eram de uma vilazinha perto de Valência que ela nunca tinha visitado. Eles brincavam dizendo que, quando chegassem ao aniversário de 40 anos de casamento, iam comemorar direito na Europa. Então fiz as contas, abri uma conta poupança separada e comecei a guardar $800 por mês. Em 14 meses, atingi minha meta. $18.000. O suficiente para passagens em classe executiva, 12 noites na Espanha, hotéis decentes, trens entre cidades e um belo jantar de aniversário na costa. Eu liguei para uma agência de viagens em vez de ficar só clicando na internet. Não queria errar. A agente me guiou por tudo. Ida e volta de Chicago para Madrid, de 12 a 24 de junho, ela disse.
Classe executiva para os dois, traslados incluídos, e faremos um tour guiado de 10 dias, com 3 dias livres no final. Isso dava $17.420,87, com todas as taxas e impostos. Você quer seguro viagem? Até 7 dias antes da partida, reembolso total. Depois disso, só parcial. Eu disse que sim. Passei os dados do meu cartão e vi a cobrança bater na minha conta como um pequeno terremoto. Mas eu estava animado. Era bom usar meu dinheiro para algo grande e alegre, em vez de apagar incêndios de emergência de novo. Guardei o segredo por meses. Quando minha mãe reclamava das contas, eu mordia a língua, porque já estava fazendo algo maior. Quando a Emma postava que precisava de um milagre para pagar mais um curso de certificação, eu não me oferecia para ajudar. Estou focado em outra coisa agora, eu dizia a mim mesmo. Enquanto isso, o padrão lá em casa continuava se repetindo. Uma noite, fui jantar com eles e entrei na casa bem no meio de um desabafo com o meu nome. A Emma estava à mesa com a minha mãe, rolando o celular. Eu só estou dizendo, disse a Emma. O Alex ganha o quê? 6 dígitos agora. Ele podia comprar um Tesla se quisesse. Eu estou me afogando e ele age como se eu estivesse pedindo um rim quando falo de aluguel. Minha mãe suspirou, dramática. Você conhece seu irmão. Ele odeia se sentir necessário. Ele acha que dinheiro é amor, mas só quando ele dá nos termos dele. Nós não tínhamos nada na idade dele. Ele devia ser grato por ainda estarmos aqui para ele. Eu congelei no corredor, ouvindo. Meu pai foi o primeiro a me notar e colou um sorriso no rosto. Alex, a gente estava falando de você. Pega um prato. Sentei, o coração batendo forte. A Emma nem pareceu constrangida. E aí, mano, ela disse. Consegui uma entrevista, mas preciso de um carro que não morra na estrada. A gasolina está um absurdo. Esse seu Honda é um milagre, mas nem todo mundo é um sussurrador de carros. Meu pai riu. A gente estava falando justamente disso. Sua mãe e eu pensamos que talvez, no seu aniversário de 30, a gente pudesse fazer algo especial. Você sempre andou com o carro velho dos outros. Seria bom te colocar em algo mais seguro. Eu encarei ele. É a primeira vez na minha vida que vocês se oferecem para me comprar algo grande, tipo um carro novo, eu disse devagar. Minha mãe sorriu. Novo, não. Mas algo confiável, com garantia. Você merece. Já fez tanto por nós. Algo quente meio bobo floresceu no meu peito. Eu disse a mim mesmo para não me apegar. Me apeguei mesmo assim. No mês seguinte, meu pai e eu trocamos mensagens sobre modelos. Eu mandei links de Camry usados, Corollas, talvez um SUV pequeno. Ele insistiu em ir na cara dele anda concessionária. Vamos te surpreender, ele disse. Você só me diz que cor você gosta. Qualquer uma que não seja bege, eu brinquei. Enquanto isso, eu continuava planejando a viagem para a Espanha. Escolhi hotéis com elevador por causa das costas do meu pai. Separei um dia para visitar a vila onde os pais da minha mãe cresceram. Acrescentei o seguro viagem com um clique. A agente me lembrou que eu tinha até o fim do mês para cancelar e receber reembolso total. Fui ensaiando a revelação na minha cabeça. Primeiro, as chaves do carro no jantar de aniversário. Depois, a pasta com o roteiro da Espanha. Por fim, pensei que as coisas finalmente ficariam mais equilibradas. Não perfeitamente justas, mas menos tortas. Na noite do meu aniversário, meu Honda mal conseguiu subir a rua deles. A luz do motor piscava. Estacionei atrás de um Corolla branco e reluzente que eu não reconheci. Ué, pensei. Algum vizinho resolveu trocar de carro. Lá dentro, a casa cheirava a alho e bolo. Balões, faixa, tudo. A Emma veio saltitando me abraçar. Feliz dia do velho, ela disse. Eu ficava olhando pela janela, procurando algum sinal de que o carro lá fora fosse meu. Não vi nada, só meu pai entrando e saindo com um ar misterioso. O jantar foi normal. Piadas, histórias, meu pai fazendo aquele brinde típico de pai. E então, quando todo mundo foi para a sala, ele pegou aquela caixa prateada de trás do sofá e fez um teatrinho.
Eu realmente acreditei que fosse para mim até ele colocá-la nas mãos da Emma. Quando ela puxou exatamente o mesmo chaveiro sobre o qual eu e meu pai tínhamos trocado mensagens por semanas, senti o mundo girar. Espera, eu disse. Esse é o Corolla lá fora? Meu pai respondeu, orgulhoso, fechamos um acordo com o meu cara. Ela tem um emprego de verdade agora. Precisa de um carro confiável para ir a entrevistas e tudo mais. Quase fizemos disso a sua surpresa, filho. Mas percebemos, ele olhou para Emma, depois para mim. Ela precisa mais do que você. E você está acostumado a se virar, acrescentou minha mãe. E, sinceramente, você tem 30 anos. Aniversários não importam mais. Você sabe que presente é coisa de criança. Você é da família, não um convidado. Mas o cartão diz, comecei. Minha mãe pegou o envelope do chão e o amassou sem nem olhar. Quem se importa com o que o cartão diz? É só papel. A Emma me abraçou, o chaveiro cravando no meu ombro. Juro que te levo para dar umas voltas às vezes, ela riu. É como se a gente estivesse dividindo. Todo mundo riu. Eu não. No caminho de volta para casa, no meu Honda barulhento, percebi que não haveria revelação da Espanha. Nada de pasta, nada de jantar surpresa. Eles tinham deixado bem claro como valorizavam meus presentes em comparação com as minhas necessidades. Quando estacionei na minha vaga, aquele sentimento quente bobo de um mês atrás já tinha morrido. No lugar dele havia algo mais frio, mais pesado e muito, muito claro. O ponto de ruptura não foi dramático. Não houve gritos, nem pratos quebrados. Só eu, sentado à pequena mesa da cozinha, com o notebook aberto, enquanto meu gato cheirava a ponta do roteiro da Espanha. Li tudo de novo, devagar. Dia 1 a 3, Madrid. Bate e volta para Toledo. Dia 4 a 6, região de Valência, visita a vila. Dia 7 a 10, Barcelona. Dia 11 a 12, tempo livre em Madrid. Total, $18.047,62. Cliquei no link de gerenciar reserva e entrei no portal da agência. Um banner amarelo piscava no topo da página. Você ainda está dentro do período de cancelamento com reembolso total. Até 7 dias antes da partida. O cursor ficou pairando sobre a cancelar viagem. Pensei nos últimos 10 anos. O dinheiro do telhado, a conta do dentista, a franquia do seguro do carro, as transferências de emergência no meio da noite. Cada você é tão generoso. Cada a gente te paga depois. O depois que nunca chegou. Pensei na conversa sobre o carro, no meu pai dizendo que eu merecia algo, na minha mãe dizendo que presente era coisa de criança. Pensei que a viagem à Espanha significaria gastar minhas férias alimentando uma dinâmica em que eu assistiria meus pais transbordar em gratidão, enquanto ainda me tratavam como uma utilidade. Se eu deixasse isso acontecer, estaria pagando $18.000 por uma celebração em que eu ficaria num canto, vendo eles brindarem entre si por serem pais tão maravilhosos. Meus dedos finalmente se mexeram. Cliquei em cancelar viagem. O site pediu um motivo. No menu suspenso, escolhi a mudança de circunstâncias. Um pop-up apareceu. Tem certeza? Esta ação cancelará todos os voos, hotéis e passeios. Um reembolso total será processado para a forma de pagamento original. Sim, eu tinha certeza. Cliquei de novo. A barra de progresso girou. Meu coração batia nos ouvidos. Então apareceu, sua reserva foi cancelada. Reembolso de $18.047,62 previsto em 5 a 7 dias úteis. Um e-mail de confirmação foi enviado. Meu celular vibrou. A notificação do e-mail chegou na hora. Abri, conferi 2 vezes se o reembolso ia voltar para o meu cartão, não para o deles. Eu tinha colocado tudo no meu nome. Pelo menos nisso eu tinha sido cuidadoso. Então fiz algo que nunca tinha feito antes. Abri o aplicativo do banco e removi o nome dos meus pais da lista de transferências frequentes. A transferência automática mensal de $400 que eu tinha configurado quando as horas do meu pai foram cortadas cancelei também. Um por um, fechei os pequenos vazamentos por onde meu dinheiro escorria. Nada mais de pagamentos automáticos de emergência. Nada mais de Netflix da família no meu cartão.
Nada mais de plano de celular compartilhado. No próximo ciclo de cobrança, eu levaria meu número para uma conta só minha. Levou talvez 20 minutos para desfazer 3 anos de dependência financeira silenciosa. Cada clique parecia largar uma caixa pesada que eu carregava havia tanto tempo que já tinha esquecido que minhas costas doíam. Por fim, abri um e-mail em branco. Assunto: sobre a viagem para a Espanha. Mantive o texto curto. Oi, mãe e pai. Queria avisar que cancelei a viagem para a Espanha que eu tinha reservado para os 40 anos de vocês. O reembolso total volta para mim ainda hoje à noite. Ficou claro para mim que vemos presentes e apoio de maneiras muito diferentes. Não me sinto confortável em continuar fazendo grandes gestos financeiros enquanto minhas próprias necessidades e limites são tratados como menos importantes do que os de todo mundo. Isso não é punição. Não estou pedindo nada de volta. Só estou cansado de me colocar na posição de provedor padrão. Daqui para frente, não vou poder ajudar com contas, emergências ou compras grandes. Confio que você e a Emma consigam se virar juntos, do mesmo jeito que sempre esperaram que eu me virasse. Eu amo vocês, mas preciso de um tempo. Alex. Li o texto 3 vezes para ter certeza de que não havia nenhuma alfinetada barata, nenhuma frase de efeito, só fatos. Então apertei a enviar. Fechei o notebook, desliguei o celular e fui dormir. Dormi como não dormia havia anos. Liguei o celular de novo por volta do meio-dia do dia seguinte. Quase explodiu. 12 ligações perdidas da minha mãe, 5 do meu pai, 3 do telefone fixo de casa, dezenas de mensagens no grupo da família. Comecei pelo topo. Mãe, Alex, o que você fez? Mãe, acabei de receber um e-mail dizendo que nossa viagem para a Espanha foi cancelada. Isso deve ser um engano. Pai, liga pra gente agora. Emma, cara, o que aconteceu? A mãe está chorando. Depois, o grupo da família. Pai, pelo visto o Alex cancelou nossa viagem de aniversário por causa do quê? Um carro? Sério? Mãe, isso é por causa de ontem à noite? Aquilo foi um presente. A gente pode dar nosso presente para quem quiser. Emma, você está punindo a família inteira porque eu ganhei um carro? Fala sério. Sentei de novo à mesa da cozinha, celular na mão, me sentindo estranhamente calmo. Pela primeira vez, não senti aquele pânico imediato nem a vontade de consertar os sentimentos deles. Digitei uma única mensagem no grupo. Eu cancelei uma viagem que eu paguei e que vocês nem sabiam que existia. Depois de perceber que não me sinto confortável fazendo grandes sacrifícios por pessoas que acham que minhas necessidades não importam, e depois de vocês terem reaproveitado meu presente de aniversário na minha frente, escolhi não financiar mais férias de luxo. Só isso. Houve uma pausa longa. Depois vieram as respostas. Mãe, você está sendo dramático. Fizemos tudo por você quando era pequeno. É assim que você nos retribui? Pai, você está agindo como se fosse um estranho. Somos seus pais. É nosso direito decidir quem precisa do quê. Emma, aproveita o seu dinheiro, então. Não me liga da próxima vez que precisar de família. Silenciei a conversa. As semanas seguintes foram estranhas. Minha mãe tentou alternar estratégias. No primeiro dia, raiva. Você nos envergonhou. Eu contei para todo mundo sobre essa viagem. Como vou explicar isso agora? No terceiro dia, culpa. A gente não está ficando mais jovem. E se alguma coisa acontecer com a gente antes de termos outra chance? No sétimo dia, martírio. Eu sempre soube que você nos deixaria para trás assim que ficasse rico. Você só está provando que eu estava certa. Respondi uma única vez, em uma mensagem separada. Eu não sou rico. Eu só parei de deixar vocês gastarem o meu dinheiro por mim. Estou disposto a ter um relacionamento, mas não um em que eu seja a rede de segurança de vocês. Quando estiverem prontos para conversar sem gritos ou culpa, estou aqui. Eles não aceitaram. Pelo menos, não de imediato. Um mês depois, comecei terapia, depois que um colega de trabalho recomendou a terapeuta dele. Dizer tudo em voz alta para uma estranha me fez perceber o quanto aquilo tudo tinha se tornado normal na minha cabeça.
Quando o verão chegou a época em que eles deveriam estar postando fotos de sangria em Barcelona, meu reembolso já tinha caído havia tempo. Usei parte dele como entrada para um híbrido seminovo certificado. Não era zero, mas era silencioso, seguro e meu. Assinei os papéis sozinho. Sem paz, sem discursos. Dirigir aquele carro pela primeira vez foi diferente. Não parecia vitória, parecia finalmente sentar em um banco que cabia em mim. 6 meses depois do cancelamento, minha mãe ligou. A voz dela estava menor do que eu lembrava. A gente acabou indo para Branson, ela disse. Seu pai achou um pacote de excursão de ônibus. Não foi à Espanha. Espero que tenham aproveitado, eu disse, e falei de verdade. Ela hesitou. As coisas ficaram apertadas. As horas extras do seu pai acabaram. A Emma se mudou com algumas amigas. Está pagando o próprio aluguel agora. Tem sido um ajuste. Imagino, eu disse. Eu também estou me ajustando. Houve um longo silêncio. Então, baixinho, ela disse, eu não percebia o quanto a gente se apoiava em você até você parar de deixar isso acontecer. Não gostei de como você fez, mas entendo por quê. Acho que fico feliz que você esteja pensando em você. Eu respondi, minha porta está aberta. Minha carteira, não. Isso não vai mudar. Ela deu uma risada meio choro. Você sempre foi teimoso. Somos consistentes, eu disse. 1 ano depois, minha vida é menor em alguns aspectos, mas cabe melhor em mim. Ainda vejo meus pais algumas vezes por ano. A gente se encontra em restaurantes. Eu pago o meu prato. Eles pagam o deles. Às vezes dividimos a sobremesa. Se começam a deslizar para um você podia ajudar com, eu corto com cuidado. Mãe, pai, não estou disponível para conversa sobre dinheiro. Eu digo, se quiserem me ver, vamos ficar só nisso. Eu e a Emma trocamos mensagens de vez em quando. Ela manda fotos do artezinho dela todo batido e reclama dos concertos. Uma vez brincou, agora sei como é ser você, por um tempo. Respondi, bem-vinda à vida adulta. Ela mandou um emoji de olhos revirados, mas não me pediu dinheiro desde então. No mês passado, finalmente usei um pouco daquele orçamento da Espanha para mim. Não a viagem inteira, só uma semana em Valência, com um Airbnb barato e longas caminhadas à beira-mar. Sentei em um café numa tarde, observando casais mais velhos passarem de mãos dadas, e pensei na viagem de aniversário que nunca aconteceu. Fiquei um pouco triste. Ainda queria que meus pais e eu tivéssemos um tipo de relação em que aquele presente fizesse sentido. Mas também senti algo que não senti havia muito tempo, paz. Na minha última noite, jantei sozinho na varanda. Um jantar simples. Peixe grelhado, vinho barato. O notebook fechado, pela primeira vez em dias. Mandei para minha terapeuta uma foto das luzes da rua e escrevi, obrigada por me ajudar a chegar até aqui. Literalmente e metaforicamente. Ela respondeu com um joinha, se existe uma lição em tudo isso, não é cancele as férias dos seus pais ou nunca ajude a família. É isso, se você deixa as pessoas te tratarem como um recurso inesgotável, elas vão tratar. Não porque sejam más, mas porque é fácil. E, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por elas e por você mesmo é parar de financiar um sistema que funciona à base do seu silêncio. Talvez aniversários não importem mais para os meus pais. Mas os meus limites importam. E, finalmente, eu estou agindo como se isso fosse verdade.